Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI dos ônibus vai enviar documento ao prefeito do Rio pedindo que a passagem de ônibus não seja reajustada até o fim dos trabalhos da comissão em abril. O número de R$4 saiu da cabeça do Crivella, pelo jeito não saiu nem da cabeça do Rubens Teixeira, e a CPI fez o que devia. Crivella, não reajuste a passagem enquanto a gente não terminar a nossa análise. Vereadores discutem veto da Prefeitura do Rio em relação à cobrança da taxa de iluminação pública. E uma iniciativa da Fiocruz aumenta a inclusão de deficientes visuais. A fundação está produzindo filmes com audiodescrição. Eu acho que é fundamental isso, sabe? Você ter acesso, a gente ter acesso, que se fala em inclusão, a gente tem que ter acesso. A gente começa essa edição falando da decisão da CPI dos ônibus de encaminhar ao prefeito Marcelo Crivella um documento com um pedido para que a passagem de ônibus não seja reajustada até o fim dos trabalhos da comissão, previsto para o início de abril. Nesta terça-feira, 2 pessoas foram ouvidas pelos membros da CPI, entre elas o atual secretário de Transportes, Rubens Teixeira. O vice-prefeito Fernando McDowell, que já foi secretário municipal de transportes, não compareceu, mas enviou para a CPI um documento com um estudo sobre o valor da passagem. Ele justificou a ausência dele e nos trouxe um relatório na análise dele, na fórmula que ele fez, e o final dessa fórmula que ele entende que a passagem tem que ser 3,09. O representante da Pricewaterhouse, empresa contratada pela prefeitura para chegar ao valor real da tarifa, disse que o valor em novembro de 2015 deveria ser de R$ 3,38. Ronaldo Matos informou também que o estudo foi muito prejudicado por falta de informações dos consórcios que operam o sistema de transportes na cidade. Os empresários não enviaram os balanços auditados. Nós fizemos analogias com outras cidades para dar maior segurança no número, uma vez que o dado recebido não é ajustado. Na parte dos custos, a gente realmente fez analogia, pegamos relatórios de consumo. Preocupante, né? Relatórios que não foram auditados, então a Price fez um estudo por amostragem, pegando como referência algumas cidades. Ou seja, a gente não está aqui questionando o trabalho da Price, que é uma empresa, enfim, uma instituição renomada e reconhecida. Porém, de fato, não é um relatório final tão convincente assim. O vereador Alexandre Izquierdo, presidente da CPI, quis saber por que foi divulgado um valor de R$ 4,05 para a passagem, se a própria Pricewaterhouse não chegou a esse valor. O senhor tem ideia de onde surgiu isso? Bom, eu li um jornal também e não sei de onde não saiu do meu relatório esse valor. Então, simplesmente não tenho como responder. A discussão sobre o real valor da passagem de ônibus dominou a reunião da CPI. O secretário municipal de transportes, ouvido pela comissão, disse que não sabe como linhas que fazem trajetos muito mais curtos cobram o mesmo valor do que outras que fazem trajetos muito maiores. Matematicamente, você ter uma tarifa única, em itinerários diferentes, com quantidade de pessoas diferente, matematicamente a conta não fecha. A prefeitura pode fazer para melhorar isso? A prefeitura está se esforçando para encontrar a solução, porque a prefeitura é obrigada a cumprir um contrato que foi assinado. Existem inúmeras ações judiciais que a gente está conversando com o Ministério Público, está sendo um parceiro da prefeitura no sentido de encontrar a solução. É um monte de nó embaraçado e a solução ela não é uma solução filosófica, é uma solução que envolve contrato, demanda judicial. Então é complexo o que a prefeitura pode fazer, o que ela está fazendo, que é colocando os assuntos na mesa para que se encontre uma solução. O vereador Tarcísio Mota defendeu a implementação de valores diferentes da passagem, que, segundo ele, tornaria o sistema de transporte mais eficiente no Rio. A gente sabe que uma linha, por exemplo, que venha de Campo Grande até o Castelo, tem um custo diferente de uma linha que, por exemplo, que saia de Copacabana, do Leblon e vá até Laranjeiras. Elas têm lucro, despesas e receitas muito diferentes. Como é que elas podem ter a mesma passagem? Só se tiver alguma compensação entre elas. Uma linha que dá prejuízo tem que ser remunerada por uma linha que dá lucro. O que o sistema do Rio faz? Nada com relação a isso. Isso está previsto na lei. A lei orgânica do município prevê a existência de uma empresa pública de transporte que poderia centralizar o caixa e fazer a compensação entre elas. Ao não ter isso, você não tem o quê? A transparência no sistema. Ninguém sabe, de fato, quanto é que eles estão lucrando ou não estão. Nem a Price.
O vereador Eliseu Kessler questionou o secretário de Transportes sobre um dado polêmico que a CPI investiga. Empresários de ônibus seriam sócios de empresas de vários ramos. O senhor tem conhecimento de que dentro dos consórcios existem mais ou menos uns 100 empresários que são sócios entre si, ou de um contrato, de outro, ou de uma empresa, ou de outra. E esses 100 sócios, eles são proprietários de um pouco mais de 300 empresas. É um dado interessante, né? Se de fato essa um dado real, as apurações de quanto cada conglomerado desse é legal ou não, precisa ser avaliado, né? E a Secretaria não tem instrumentos para verificar essas informações. No final, a comissão aprovou por unanimidade a entrega de um documento ao prefeito Marcelo Crivella. Mediante o que nós ouvimos aqui hoje, a gente vai recomendar que até o final dessa CPI, que não seja feita nenhuma alteração nessa tarifa. Essa é a recomendação da CPI até o dia 2 de abril, onde se encerra o trabalho da nossa comissão. A CPI hoje aqui descobriu o que não sabíamos, que o número de R$4 saiu da cabeça do Crivella, pelo jeito não saiu nem da cabeça do Rubens Teixeira, e a CPI fez o que devia. Crivella não reajuste a passagem enquanto a gente não terminar a nossa análise. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Câmara do Rio entrega a medalha Chiquinha Gonzaga a personalidades femininas de destaque. No mês da mulher, parlamentares fazem homenagens às cariocas. Lei aprovada na Câmara do Rio cria diretrizes para a criação de centros de parto normal e casas de parto. E na sessão, o vereador responde, a parlamentar Rosa Fernandes fala sobre a trajetória política e o trabalho à frente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. O crescimento da cidade requer mudanças na legislação e novas políticas públicas. O vereador Célio Luparelli promoveu um debate sobre o tema que vai gerar a criação de uma frente parlamentar. Representantes da Secretaria de Urbanismo, geógrafos, pessoas da sociedade civil e o vereador professor Célio Luparelli se reuniram na Câmara para debater a ocupação do solo urbano. No novo delineamento do município, que hoje é considerado totalmente urbano, Santa Cruz, por exemplo, seria uma zona de desenvolvimento metropolitano. Já Campo Grande, Guaratiba e Bangu se tornariam áreas agrícolas. A legislação hoje considera todo o município urbano. Então não existe zona agrícola. As áreas agrícolas que existem hoje estão zoneadas como zonas residenciais de baixa densidade. Algumas dessas áreas a gente está zoneando na legislação nova como zona agrícola. Então a gente está reconhecendo esses espaços com uma dinâmica agrícola, já um retorno, um resgate dessas zonas, desses espaços para o zoneamento agrícola. Outras áreas que hoje tem algum resquício de atividade agrícola, a gente não conseguiu fazer esse zoneamento, está zoneando com outras zonas, a gente identificou certas dinâmicas que no tempo vão levar ao fim da zona agrícola ali. Então, mas na verdade a gente resgata o zoneamento agrícola que hoje não existe. A legislação do uso e ocupação do solo urbano é da década de 70, quando as necessidades da cidade eram bem diferentes. Por isso, há 4 projetos de lei tramitando aqui na Câmara para atualizar essa realidade. Naquela época, a população estava em plena expansão, em busca de novas áreas, o que provocou o esvaziamento do centro da cidade. Agora, o objetivo é incentivar a reocupação desta área e também regularizar a situação das construções do município. Segundo a Secretaria de Urbanismo, 50% delas têm algum tipo de irregularidade. A ideia é que a legislação vá se adequando às mudanças da cidade ao longo do tempo. Representantes da Câmara Técnica da Baía de Sepetiba defenderam mais território para a atividade agrícola. Para continuar debatendo o tema, o professor Célio Luparelli decidiu criar uma frente parlamentar no mês que vem. O objetivo nosso, na verdade, é criar uma frente parlamentar que teria duração até 2020. Porque nós estamos aqui com 4 projetos que eu gostaria de elencar. O Código de Obras, o uso do solo, o Código de Licenciamento e o parcelamento do solo. São 4 projetos de lei extremamente importantes que mexem com a cidade como um todo.
Pelo que nós vimos no debate aí, há uma proposta de se transformar a cidade em apenas um espaço urbano. Mas há aqueles que se colocam contrários a isso, achando que tem que preservar áreas agrícolas. Santa Cruz, Guaratiba, Vargem Grande, enfim. Essa é uma grande discussão. E a gente acha que isso não pode acontecer num momento isolado. Então a proposta é criarmos a frente parlamentar no dia 5 de abril, fazer o mais plural aqui essa discussão. Se pudermos levar para o plenário, até vamos, mas a princípio vai ser aqui, trazer outros atores, por exemplo, Secretaria de Transporte, enfim, outros atores que possam contribuir. E depois nós, nesse dia, lançamos a frente parlamentar, já fazemos o debate e depois darmos continuidade até o final do nosso mandato. O veto do prefeito Marcelo Crivella em relação à cobrança da taxa de iluminação pública movimentou o plenário da Câmara Municipal. Confira agora tudo o que aconteceu na sessão ordinária do Legislativo Carioca nesta terça-feira. Na sessão plenária desta terça-feira, a discussão principal ficou por conta do veto do Poder Executivo à emenda do vereador Luiz Carlos Ramos Filho ao projeto do Executivo que altera a tabela de valores da contribuição de iluminação pública. Vários parlamentares se manifestaram sobre o assunto. Aprovamos a taxa de iluminação no ano passado, iluminação pública, desde que o prefeito aprovasse, sancionasse essa emenda, que era o quê? Isenção até 800 kW. Hoje, a isenção até 100 kW e o prefeito sancionar essa emenda isentando até 800 kW. Acordo tem que ser cumprido. Se fez um acordo com a Câmara dos Vereadores para aprovar de uma forma que contemple a população da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso papel como vereador, defender a população, tem que ser cumprido. Retirar a isenção para aqueles que consomem até 800 kW, o prefeito torna o projeto mais injusto e, portanto, eu não teria votado nele lá atrás. Então é uma quebra de acordo, é prejudicial à população e é ruim para a cidade, porque o prefeito só quer aumentar a arrecadação para meter essa arrecadação na PPP da própria Rio Luz e transferir por isso essa questão a essa empresa privada que ninguém sabe muito bem o que é. Aqui no Rio de Janeiro a gente consegue pagar até mais de R$1.000 de contribuição de iluminação pública, enquanto que em São Paulo, Belo Horizonte não chega a R$50. Realmente é um assinte, é um absurdo. E agora, depois do projeto aprovado ano passado na margem, sofrendo para ser aprovado, o governo vem e veta para aumentar ainda mais a cobrança em cima do carioca. Com contas de luz nas mãos, moradores de Rio das Pedras acompanharam a votação das galerias. Depois de mais de 2 horas de discussão, a votação foi adiada por 3 sessões. O vereador Luiz Carlos Ramos Filho falou sobre o veto. Foi feito um acordo aqui com o líder do governo, à época, Paulo Messina, e esse acordo foi descumprido, colocando a Câmara de Vereadores numa situação difícil perante a população, né? Porque aqui a Câmara de Vereadores está para representar a população da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo aquelas mais necessitadas, e com esse veto do governo, né, as pessoas vão continuar pagando a COSIP, né, a taxa de iluminação pública, e ainda com um aumento agora que saiu hoje de 9% na conta de iluminação pública. Então vai ficar muito difícil para o carioca. No Brasil, existem cerca de 5,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Uma iniciativa da Fiocruz está ajudando a aumentar a inclusão na área cultural. A Fundação está produzindo filmes com audiodescrição. Há mais de 20 anos, a Fiocruz vem produzindo conteúdo através de pesquisas e transformando esse conhecimento em documentários. Mas foi no final de 2017, numa parceria com a TV Câmara de Brasília, que esse acervo pôde ser exibido com audiodescrição a um público com cegueira ou algum tipo de deficiência visual. Segundo uma pesquisa realizada em 2016 pelo IBGE, no Brasil existem cerca de 5,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Além da gente ter um contingente significativo na população brasileira de pessoas que têm esse perfil, elas também têm pouca disponibilidade de conteúdos nas televisões, apesar de estar crescendo, e na internet. Se você for fazer uma pesquisa num site de busca e pedir filmes audiovisuais com audiodescrição, né,
você vai achar muito poucos e às vezes repetitivos. Uma playlist com 13 filmes do selo Fiocruz Vídeo com audiodescrição está disponível no canal YouTube. A audiodescrição propicia o conteúdo das obras com faixa narrativa adicional para cegos e deficientes visuais. Uma garça branca voa e pousa sobre galhos. É um aprendizado que está em processo ainda, né? Tem outras produções que nós já estamos pensando em desenvolver também com essa perspectiva, né? E eu acho que é uma demanda muito grande, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Quer dizer, o Instituto dos Cegos, entendeu? Eu tenho alguns professores que eu conheço que trabalham lá, né? E esse tipo de material, entendeu? É muito carente, né? Eles estão precisando desse tipo de material, né? E, ou seja, eu acho que a escola, né? Por exemplo, esse ambiente, no sentido de você ter esse material, né? Porque não vai atingir só essas pessoas, daí tem um efeito multiplicador muito grande. Para Wagner Oliveira, existe uma carência de produção para deficientes visuais no país. Para ele, a iniciativa da Fiocruz contribui para as novas políticas na área de comunicação. Várias políticas públicas e projetos de lei, várias instâncias de debate têm identificado que é preciso produzir mais conteúdos para essas faixas da população. Os próprios editais de fomento, tanto para a área de educação, ensino, como para o audiovisual, um dos itens cada vez mais pedido é que, nas suas versões de produções televisivas e audiovisuais e fílmicas, né, documentários, você sempre cria versões para cegos, deficientes visuais e portadores de outras deficiências, porque o país precisa ampliar a oferta de conteúdos para esses públicos. Uma placa amarela quadrada com uma das pontas para cima. A placa possui contorno preto e tem arranhões. Tricones em uma blitz policial. Agentes revistam motocicleta cinza. Criado no Complexo da Maré, na zona norte da cidade, Marcos Aurélio de Carvalho nasceu com catarata congênita e glaucoma. Perdeu o globo ocular direito e tem apenas 10% de visão do olho esquerdo. Hoje, com 38 anos de profissão, ele conta que conheceu de perto as dificuldades para acompanhar seus programas favoritos na televisão. Se eu tivesse audiodescrição nos anos 60, quando era criança, eu não precisava ficar com a cara tão perto da tela, porque o básico do desenho eu via e as cenas... Então, está lá dois patinhos conversando no desenho animado, um diz para o outro, eu não vou naquele lago, o lago é perigoso. Eu vou. Aí aparece a voz do locutor. Um pato ameaça ir, dá 2 passos para frente, o outro pato dá 2 passos para trás. O pato que deu 2 passos para frente olha para trás com desconfiança. Por que você não vai? Entendeu? O locutor, sem adjetivos, só descrevendo, fazendo texto descritivo narrativo, ele vai dando para a pessoa cega a imagem e é absolutamente emocionante, como eu me emocionei agora, porque eu pensei, cara, como isso seria bom se existisse na minha infância. Atualmente, Marcos, que passou por vários veículos de comunicação, milita numa ONG que abre oportunidades para deficientes visuais. Você dedicar uma sociedade à missão de que todos os talentos sejam levados em conta, ou seja, os talentos de futuros radialistas, jornalistas, assessores de imprensa, quem trabalha com comunicação sem deficiência, e os talentos de quem faz tudo isso com deficiência por um lado e muito talento e muita eficiência por outro, fazer com que todas essas pessoas possam se sentir capazes de fazer tudo isso é a missão da UNIR. A iniciativa da Fiocruz promete contribuir para a ampliação do conhecimento de quem muitas vezes fica restrito por ter algum tipo de deficiência. Para a gente está sendo assim uma emoção incrível, entendeu? Porque eu acho que essas pessoas elas têm que ser incluídas, né? Incluídas de uma maneira assim naturalizada, essa inclusão. A tela fica preta e a mulher de azul ressurge. Esta talvez seja a história de Pedro, afinal. É noite. Preso sobre uma Kombi branca, há um grande balão escrito: Operação Lei Seca, colabore. O advogado Júlio César Martins, que nasceu cego, aprovou a iniciativa e disse que a audiodescrição nos filmes irá contribuir para ampliar seus conhecimentos. Eu acho que é fundamental isso. Sabe, você ter acesso, a gente ter acesso, que se fala em inclusão, a gente tem que ter acesso. Muitas das vezes eu me desanimo de assistir um filme justamente pela ausência da audiodescrição. Foto em preto e branco de ferrovia em construção, cercada de grandes árvores dos dois lados. É noite, lua cheia com forte brilho entre nuvens. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.